Sempre é um prazer ter você aqui no nosso canal e eu ter essa grande oportunidade de compartilhar princípios da Palavra de Deus para aplicação nos dias de hoje. No último vídeo que nós fizemos, tratamos de um assunto muito importante chamado insônia, que assola milhões de pessoas por conta da pandemia Covid-19. Hoje eu quero falar sobre o assunto inverso, despertamento. E o nosso ponto de partida para abordar esse tema é um texto escrito por Paulo, o apóstolo Paulo. Diz assim: desperta você que dorme, levante dentre os mortos e Cristo o iluminará. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 14. Quero abordar este assunto me referindo a uma situação pessoal na minha infância. Quando eu era menino, eu sofria de sonambulismo. Isso mesmo. De noite, eu andava pela casa, eu ia até a geladeira, eu ia até o quarto dos meus pais e agia como se tivesse acordado. Porém, eu estava num estado de dormência. A minha mente estava sonhando e eu andava como se fosse um zumbi pela casa. Guardadas as devidas proporções, o sonambulismo, ainda frequente em muitas famílias, serve como metáfora para o nosso estudo de hoje. Há muitas pessoas que, como sonâmbulos, estão dormindo nas coisas espirituais, não estão enxergando o que está acontecendo. Na verdade, estão em sono profundo. E o apóstolo Paulo, muito sabiamente, quer alertar a todos: desperta você que dorme, Cristo o iluminará. Há muita gente, como eu falei, que precisa ser acordada e despertada para as realidades espirituais. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro em sua carta a respeito da condição do servo de Deus. Ele precisa estar acordado e ver que ele é filho da luz. Ele não é um sonâmbulo como anda nas trevas. Ele também deve ser como sábio, não pode ter o seu comportamento como um tolo. Também o apóstolo Paulo vai dizer que ele deve andar em amor, não andar como andam as outras pessoas ignorantes do decreto de Deus, do amor de Deus e também daquilo que o Espírito Santo coloca no coração de quem teme ao Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que aparece na carta, muito importante. O despertar tem a ver com a sua condição de ser filho de Deus, sua condição de ser filho da luz. Outro ponto importante que o apóstolo Paulo vai mencionar é que o despertar está relacionado com o abrir dos olhos da alma para enxergar as realidades espirituais. Há bênçãos espirituais que Deus está mandando e nós não estamos percebendo. Também existe um conflito, uma batalha espiritual invisível acontecendo. Anjos, potestades, autoridades espirituais, demônios que estão lutando e nós estamos no meio desse campo de batalha e sem perceber que algo muito importante está acontecendo nos campos de batalha espiritual. Quero também dizer a vocês que sempre quando há arrependimento, isso provoca despertamento. Talvez seja aí o ponto mais importante da nossa meditação de hoje. Quando qualquer ser humano se arrepende dos seus erros, de sua vida de rebeldia contra Deus, já está aí iniciado o despertamento espiritual. Também, meus queridos, quero dizer a vocês que nós precisamos despertar para a iminente volta de Jesus. Naquela época, no primeiro século, os discípulos de Jesus viviam sabendo que Cristo poderia chegar a qualquer instante. E isso precisa ser recuperado hoje. Nós precisamos viver de tal maneira como se Cristo estivesse voltando amanhã ou hoje mesmo. Na verdade, isso também se aplica ao momento da nossa morte. A qualquer instante podemos morrer e vamos nos encontrar com Cristo. Então precisamos estar preparados para este momento. Precisamos estar despertos, atentos,
que a nossa vida é muito passageira e a eternidade está nos esperando para estarmos com Jesus. Também quero dizer a vocês que sempre quando temos contato com as Escrituras, elas buscam despertar a nossa alma. As profecias, as promessas de Deus, os apelos de Deus para a nossa vida sempre estão como que nos empurrando e dizendo: acordem, acordem, acordem. As Escrituras sempre querem despertar os dormentes e os sonâmbulos espirituais, mas talvez o ponto mais importante e mais chocante para dizer a você é que as tribulações também têm o objetivo de acordar os sonolentos. Tribulação é um chacoalhão que Deus nos dá, dizendo: acordem, a coisa é muito séria. E toda essa pandemia que nós estamos enfrentando, eu vejo como um chacoalhão de Deus em todas as nações, em todos os governos, em todos os povos, dizendo: vocês acordem, é hora de despertar e hora de buscar a Deus. É preciso despertar nesse momento de grande tribulação. E eu termino dizendo a você as palavras de Jesus, tanto nos evangelhos como em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E acorde antes que seja tarde. Que Deus abençoe você e que nós estejamos bem atentos ao que o Espírito está dizendo.